As formas dessas rupturas históricas da ordem mundial são muito diversas e nunca se repetem. Podem surgir por motivos econômicos, como a fome, o desemprego, a contração da capacidade de gasto da população, o bloqueio nos processos de rearranjo de classes sociais, ou por razões políticas, como uma crise estatal, uma guerra, uma repressão que rompe a tolerância moral dos governados, uma injustiça. Álvaro Garcia Lineira. Salve galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast, o terceiro e penúltimo episódio sobre a questão da Bolívia, tá? No próximo episódio, inclusive, teremos pessoas convidadas muito especiais, espero que vocês curtam. Mas antes de tudo, antes da gente começar, aqueles lembretes muito importantes, tá bom? Pra quem não segue a gente ainda nas redes sociais, @morcego_, Marcos_, em quase todas as redes sociais, trata de acompanhar que tá saindo muita coisa boa e importante lá, tá ligado? O bagulho tá sendo muito bom esse ano e muita coisa vindo pra gente transformar a comunicação política e comunicação popular no nosso país, tá bom? Além disso, queria lembrar vocês de ouvirem os outros episódios do podcast, compartilharem, comentarem, divulgarem, ajudarem, fortalecerem, discutirem, levarem as ideias pra frente ou contestarem as ideias, levando elas pra frente também. Tudo isso é muito válido. Também queria lembrar vocês de colar nas páginas de live que a gente faz, seja no YouTube, seja na Twitch, seja agora no Instagram, no Twitter e até no Facebook. Então não deixe de aproveitar que a gente tá com toda essa produção de conteúdo, cola lá pra se deliciar com os nossos trabalhos, tá bom? Também queria lembrar que a gente tem cupom de desconto rolando na Autonomia Literária, #morcego na Autonomia, que te dá 20% de desconto em qualquer produto da Autonomia Literária. E, para encerrar, lembrar vocês que todo esse projeto só acontece pelo apoio de vocês. Então a gente tem o apoia.se/cavernamorcego e o trabalho circulando, tá bom? Mas, sem mais delongas, bora lá para o episódio. Para o presente episódio, ainda relacionado à questão da luta na Bolívia, a gente vai buscar os debates de Lineira, Álvaro Garcia Lineira, para avançarmos em certas questões. Sabendo da sua importância, como já tendo sido vice-presidente da Bolívia, é indispensável passarmos pelos seus debates sobre hegemonia e revolução. Mas a gente vai iniciar pelo livro O que é uma Revolução, da Revolução Russa de 1917, A Revolução em Nossos Tempos, publicado pela Expressão Popular. Lineira, em suas fases como intelectual marxista, dirigente político e governante, nasceu em 62, em Cochabamba, mudando ainda novo para La Paz. Nos anos 70, temos ditaduras na América Latina e na Bolívia com Hugo Banzer. A gente já passou sobre isso nos episódios anteriores, né? É nesse contexto que ele vai ter o contato com o movimento indígena, que em novembro de 79 realiza o Cerco Aymará, que bloqueia as entradas da cidade de La Paz. Sendo assim, torna-se um marxista seduzido pela insurgência indígena. Então, aos 19 anos, em 1981, muda para o México para estudar na UNAM, que é a Universidade Autônoma do México, tendo acesso a uma grande literatura marxista. Além disso, vai se aproximar da Revolução Sandinista na Nicarágua e das experiências de El Salvador, que a gente já trabalhou aqui com Ignacio Martín Baró, e também da Guatemala. A partir destas, ele toma contato com dois aspectos da teoria social marxista, até então ausentes para ele. O militar, sob a forma de guerrilha, e a questão indígena tratada pela Unidade Revolucionária Guatemalteca, URNG, como tema étnico nacional. Formado em matemática, retorna em 1984 à Bolívia, fundando, como outros militantes, o exército guerrilheiro Tupac Katari, uma organização política e cultural com um projeto de emancipação das comunidades indígenas, em aliança com o movimento operário e popular organizado, a partir de um levante dessas comunidades contra o Estado. Então havia um grande papel panfletário em jornais e divulgação de obras marxistas e do indigenismo. O aspecto ilegal do trabalho girava em torno da organização do treinamento militar para ações de guerrilha, com vistas a organizar a sublevação das comunidades indígenas. É preso por 5 anos, de 92 até 97, utilizando esse tempo para seus estudos. Ao sair, se torna professor de sociologia na universidade. Participa da formação do movimento ao socialismo, chamado MAS. Em 2005, a chapa encabeçada por Evo Morales na disputa presidencial é vitoriosa, tendo como vice Álvaro Garcia Lineira.
Inaugura-se com isso um novo período da história na Bolívia, a partir do qual as várias nacionalidades indígenas são reconhecidas, serviços e bens naturais são nacionalizados, as condições de vida da população melhoram substancialmente. Ele segue a trilha de José Carlos Mariátegui, filiando-se a uma interpretação criativa dessa teoria social, considerando as particularidades das realidades em que vive para enriquecê-la e levar a cabo a tarefa colocada por Marx e Engels na 11ª tese sobre o Feuerbach. Os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras, o que importa é transformá-lo. Então busca aquilo que é próprio do marxismo, seguindo Lenin, a análise concreta da situação concreta, combinando marxismo, indigenismo e libertação nacional pela luta revolucionária. Assim, a luta contra a herança colonial e pela libertação nacional se combina com a luta por uma sociedade socialista, como todas as revoluções dos países não desenvolvidos, articulando a luta de libertação nacional com a insurreição popular. E, antes da gente prosseguir, um outro recadinho que eu acho bem interessante, eu queria fazer essa abertura antes de lembrar vocês disso, mas o texto que a gente tá trabalhando, que a gente escreve, ele está disponibilizado para vocês aí no nosso Drive. Além dele estar disponibilizado no nosso Drive, é só você ir em referências da 3ª temporada, ele tem lá referências que a gente colocou no texto para quem quiser se aprofundar em determinados temas ou para quem quiser revisitar alguma afirmação, algum ponto, a gente está deixando tudo possível lá, tá bom? Então é isso. O acontecimento político mundial mais importante do século XX é definido, pelo autor, como sendo a Revolução Russa, que colocou em pauta um mundo desigual, injusto e destrutivo, e de outro, a utopia, um mundo que parecia impossível se tornando possível, o socialismo. Agora havia esperanças, os revolucionários se sentiam capazes de mudar o rumo da história mundial, o retorno da revolução. Definitivamente, a revolução, esse fato político-militar das massas que toma o poder político de assalto, essa insurreição armada que demole o velho Estado e ergue a nova ordem política, será a intermediária privilegiada e portadora de uma opção viável de mundo. E, ao redor desse acontecimento, será construída toda uma narrativa de produção da história futura, com tal força que será capaz de mobilizar as paixões, sacrifícios e ilusões de mais da metade dos habitantes de todos os continentes. Nos últimos 100 anos, morreram mais pessoas em nome da revolução do que em nome de qualquer religião. Com diferença de que no caso do sacrifício religioso, a entrega se dá em favor do próprio espírito do sacrificado, enquanto que, na revolução, a imolação é a favor da libertação material de todos os seres humanos, o que faz do fato revolucionário um tipo de produção de comunidade que adianta episodicamente a comunidade universal desejada. Há aqueles que defendem que a sociedade é estática, imóvel, que não temos a opção de nos movimentar. Observamos um processo diferente. Debaixo dessas relações de poder predominantes, há intensos fluxos de forças, lutas de classes, acúmulos culturais e infernos que são os fogos sociais que dão a vida à sociedade, mas que não são visíveis. A superfície limpa da sociedade, ou até o Estado buscando diminuir os impactos, pode ser rompida. É o fogo criador da lava vulcânica, a capacidade criativa da multidão em ação que transborda os dispositivos construídos por décadas e séculos de dominação. A revolução é chamada por Álvaro Garcia Linera como momento plebeu. Não necessariamente a revolução toda, tá? Mas esse momento de irrupção. Somente essa explosão social pode romper com o tecido e a forma estatal que se formou no último ciclo. A comparação com o fenômeno vulcânico é justamente porque no momento de explosão tudo em volta é destruído. A massa nesse primeiro momento é quente e fluida, e só se solidificará após um tempo. É isso também que marca o papel criativo que tem todas as revoluções da sociedade. Por isso, não é equivocado apontá-las como momentos fundadores das estruturas sociais duradouras. Então, não é um momento fundador, esse momento de irrupção é um momento de realmente quebra, né, de destruição do que está posto. Diferente do olhar estático, do olhar ahistórico, a revolução não é um ponto fora da curva esperando seu momento de brilhar e que acontece de forma pontual, mas faz parte de um processo de uma longa duração de tensionamentos. Nenhuma revolução verdadeira está agendada de antemão, nem é o resultado calculado, seja do mais eficiente, perspicaz ou inteligente partido ou teórico revolucionário. Só que também é um momento contraditório. Construir algo novo não é simples, ainda mais tendo como base a destruição de uma estrutura já posta, de uma moral já consagrada. A revolução começa ganhando a sociedade, com as classes subalternas agindo política e organizativamente, depois tomam o poder.
Por isso, não existe contraposição entre revolução e democracia. Se há algo que caracteriza um processo revolucionário, é a incorporação rápida e crescente de pessoas de diversas classes sociais na participação dos assuntos políticos de uma sociedade. É preciso que a revolução se constitua como um processo radical de democracia, superando a burguesa e rompendo as desigualdades de comunicação, buscando constituir uma nova hegemonia. Deve ser, portanto, e também, revolução cultural. Essa revolução presente já nas bases, a existência de potencialidades emancipatórias, democratizadoras, do poder nas formas organizativas próprias das classes subalternas, é um fato universal. Por isso, a gente tem que explorar cada brecha para implodir o sistema. Afinal, mesmo que venhamos a tomar o poder, já dizia Marx que a conquista do poder governamental por parte do proletariado não fará desaparecer seus inimigos, nem a velha organização da sociedade. O socialismo sofre uma tentativa constante de ser desacreditado, tanto pelo sistema e pela derrota das várias tentativas, mas pelo caminho que certos socialistas, principalmente na Europa, escolheram. Por isso que, ultimamente, o conceito de comunismo adquire maior notoriedade como horizonte radical alternativo ao capitalismo. Enfim, é uma treta que a gente vê sendo discutida, por exemplo, na história, né? Quando a gente vai olhar para a questão da Bolívia no passado, a gente separa entre os socialistas e os comunistas. A mesma coisa vai acontecer nos próximos países que a gente vai trabalhar, mas isso é papo que a gente discute. Atualmente a gente, né, tenta colocar a galera mais socialista no sentido europeu como social-democracia e coisa do tipo. Mas isso não quer dizer que o movimento morreu. Afinal, lutas, resistências, iniciativas sociais e revoluções acontecem. Não de maneira organizada e preparada, mas são rupturas históricas da ordem mundial. Acontecendo de forma dispersa e diversa, tendo vários motivos de início. O movimento de solidariedade e luta conjunta nesse momento é importante para fortalecer os processos que estão acontecendo. Como exemplo, Rosa Luxemburgo avisava que o custo que a Revolução Russa iria pagar era o preço de centralizar cada vez mais as decisões e sacrificar o livre fluxo da criatividade revolucionária do povo. As revoluções históricas não conseguiram atingir o que gostaríamos de chamar de comunismo. Porém, são lutas com pautas concretas, né? Como na URSS da União Soviética, que era paz, pão, liberdade e terra. Um conteúdo que não é formado de forma abstrata, mas são reivindicações reais, reivindicações concretas e reivindicações mobilizadoras. É preciso observar os sujeitos políticos e a potencialidade anticapitalista colocada em pauta. E, para isso, o socialismo não pode constituir-se pensando em estatização apenas. Em termos leninistas, o socialismo não é mais o que o monopólio capitalista de Estado posto a serviço de todo o povo, e que, por isso, deixou de ser monopólio capitalista. Mas com o passar do tempo, se observou que as relações capitalistas não tinham sido alteradas, concluindo com uma autocrítica, observando o comunismo de guerra como e aí nas palavras de Lenin, tá, fracasso dessa tentativa e a inevitabilidade de permanecer no terreno das relações capitalistas. Então, a afirmação de que não basta apenas a estatização e que não basta o monopólio capitalista colocado a serviço de todo o povo, o próprio Lenin faz essa observação. Não são palavras nossas nem do Lineira, tá? Portanto, estatizar não delimita um sistema de produção e distribuição diferente. Não importa quantos decretos sejam emitidos combinando as palavras estatização e socialismo. Somente uma política precisa de alianças entre as classes plebeias para administrar em escala nacional os assuntos comuns de toda a sociedade. Somente um impulso em direção a novas formas associativas voluntárias dos trabalhadores nos próprios centros de produção e sua crescente articulação com outros centros de produção. Somente uma constante democratização das estruturas estatais que apoiam esses processos comunitários. Mais ainda, o socialismo é esse processo de lutas, alianças e aprendizagens contraditórias. Indo mais além, pensando na própria Bolívia, Venezuela e outros países estudados, é a consistência de alternativas no âmbito da produção, da distribuição, do consumo, das relações sociais, da organização social, da cultura e tudo aquilo que está conectado com a mudança da nossa forma de viver, do rompimento e da superação da totalidade capitalista. Ou seja, não só ocupar o Estado, mas destruí-lo. Se distanciar das práticas colocadas pelo capitalismo, romper com toda essa estrutura, que é, na minha definição, sanguessuga, né? E aqui, ainda nesse livro, aparece algo que a gente considera central, a hegemonia, já que ela garante a revolução, e a revolução é quem garante ela, passando tudo isso por uma construção e melhora material. Abre aspas. O socialismo, como construção de novas relações econômicas, não pode ser uma construção estatal nem uma decisão administrativa,
mas, acima de tudo, uma obra majoritária, criativa e voluntária das próprias classes trabalhadoras, que vão tomando em suas mãos a experiência de novas formas de produzir e também de administrar a riqueza. Fecha aspas. Nosso papel agora seria, segundo o autor, de construir ideias e mobilizar a auto-organização, para, a partir disso, transformar a força de mobilização autônoma da sociedade em poder político capaz de desmontar as estruturas de poder das antigas classes dominantes. O comunismo é contrário ao Estado. Por isso, mesmo que na tomada de poder se forme o Estado, sua função não é criar o socialismo e muito menos o comunismo. Isso simplesmente não pode ser feito. Em resumo, o socialismo é um longo período histórico de intenso antagonismo social, no qual, na esfera econômica, as relações capitalistas de produção e a lógica do valor de troca continuam vigentes, mas em seu interior, a partir de suas entranhas, no âmbito local, nacional, emergem cada vez mais incipientes, intersticiais e fragmentadas formas de trabalho comunitário associado que lutam para se expandir em escalas regionais e nacionais. Enquanto no ambiente político, as classes trabalhadoras formam e constroem o poder do Estado, o que significa que impulsionam, em ondas sucessivas, múltiplas modalidades de democratização absoluta da gestão, da administração dos assuntos comuns, e tudo isso para apoiar, proteger e irradiar as experiências comunitárias comunistas na economia, que reiteradamente, com fracassos e novos ressurgimentos, impulsionam as classes trabalhadoras. O socialismo, portanto, não é um modo de produção, nem um destino. É um espaço histórico de intensas lutas de classes em que os trabalhadores usam o poder do Estado para proteger e amplificar as iniciativas econômicas, comunistas e comunitárias, que eles mesmos são capazes de construir por iniciativa livre e associada. A vitória do socialismo é a sua extinção para dar origem à sociedade comunista. E se isso acontece, deve inevitavelmente ser um fato global. Agora trazemos para a mesa uma leitura muito importante de debates do próprio Álvaro Garcia Linera com Íñigo Errejón. O livro se chama Qual o Horizonte? Hegemonia, Estado e Revolução Democrática, publicado pela Autonomia Literária, #Morcego na Autonomia, é o cupom que te garante 20% de desconto, tá? Esse livro estava sendo editado durante o golpe que o imperialismo dava na Bolívia, enquanto um dos coautores, inclusive, né, o Linera, era vice-presidente. Então, as reflexões desse livro elas são muito oportunas, apesar de não ter uma nova edição, por exemplo, após a revertido o golpe. Mas, né, no prefácio, José Luiz Villan Cañas Berlanga diz que administrar todas as contradições de uma cidadania muito politizada, que o próprio triunfo de Evo Morales havia despertado, constitui um desafio paradoxal. Quanto mais êxito tivesse o MAS, né, o movimento ao socialismo boliviano, mais atores políticos emergiriam com suas reivindicações, e tanto mais vozes teriam que ser integradas. Para os teóricos da hegemonia, esse fato constitui um desafio sem precedentes. Durante o golpe, a biblioteca de Álvaro Garcia Linera era queimada. Ele é um assíduo leitor e estudioso. O ódio a Garcia Linera se concentrava no que realmente representava, o compromisso com a inteligência. Sendo a inteligência essencial para a concretização do poder, segundo o autor do prefácio, José. Odeiam sua inteligência e seus livros, sua biblioteca, seu saber, esse que se forjou de forma inseparável com seu cargo de vice-presidente, que se cristalizou em seus tempos de estudante, presidiário, militante, exilado, governante. O saber de sua inteligência estruturada pela paixão da emancipação, um saber que acompanhou sua própria experiência. Mas não era só a queima de livros que assustou. Um livro era levantado pela tentativa de golpe. E esse é o significado místico dessa cena. Frente à vida que une pluralidade de vozes, democracia e emancipação, a voz única que se oculta atrás da Bíblia e dos fuzis. Além da queima da bandeira Uipala, que representava o plurinacionalismo, um livro ameaçador que se esgrime quase como uma arma de arremesso, frente a um monte de livros que ardem. A abordagem da ação política em termos de hegemonia não é como muitas vezes se entende, um desejo de construir uma política totalizante, mas, pelo contrário, gerar percepção atenta às dificuldades de integração das subalternidades, às vozes que devem ser unificadas, ao próprio processo que desmente a totalidade. Esse benefício nem sempre será acompanhado do poder executivo, mas sempre pode trabalhar no âmbito do poder cultural, do poder simbólico. Portanto, a hegemonia aqui não é colocada como uma nova forma totalizante colocada, mas uma hegemonia que busca construir essa integração das subalternidades. E por isso o debate sobre a questão da hegemonia é tão importante. A parte 1 do texto busca trabalhar com a questão da desobediência.
com Igor Errejón questionando sobre a aceitação meio que geral da dominação de setores privilegiados por setores socialmente minoritários. Lineira responde que é a pergunta que resume a história da humanidade, e seria tentador perguntar por quê, excepcionalmente, as pessoas não obedecem aos mandatários quando em geral o fazem. De certa forma, essa questão coloca quem a formula no debate social, porque, em geral, as teorias têm estudado a regularidade da sociedade, a regularidade de como as hierarquias ou ordens são reproduzidas, e apenas alguns autores, em casos muito excepcionais, fazem a outra pergunta: por que as pessoas param de obedecer? Errejón volta à questão da dominação, resgatando Nico Poulantzas, que diz que o Estado tem que dar coesão por cima e fragmentar por baixo, como uma máquina de produção de unidade entre os governantes e de fragmentação entre os que obedecem. Uma visualização muito clara de como a forma capitalista atua, né? Buscando o individualismo embaixo, ao passo que os donos do poder se unem em torno de algo material, que é o capital. Lineira complementa: Foucault, que foi um estudioso das margens, teve a virtude de dizer que a dominação também tem formas de saber. Não pode haver dominação sem conhecimento dos dominados, sem conhecimento da própria dominação. E continua lembrando que há um conjunto de meios, de influências, instituições que estabelecem a ordem, que marcam diretrizes, que marcam ações. Entramos, portanto, naquele olhar de dominação bem gramsciano, de direção política, de formação de intelectuais orgânicos, principalmente aliados dos grupos dominantes, para manter certa coesão social e ideológica. Quer dizer, os de cima mandam porque foram capazes de captar, de alguma maneira, pulsões, desejos ou até expectativas que existem entre os setores representados. Só que essa dominação ela não é estável, né? Ela corre riscos o tempo todo. Nessa lógica, segundo Lineira, o que lhe cesta? Reproduzir a máquina ou dar um golpe e derrubá-la, porque ela por si mesma vai continuar se reproduzindo de forma automática. Uma visão bem próxima da questão da Rosa Luxemburgo em acumulação do capital. Tá? Por essa visão, as transformações vêm por um golpe, não sendo algo mecânico e nem estável. As relações de dominação, que são construções sociais, portanto contingentes, chegam a certo momento em que se armam e solidificam temporariamente. A máquina tem que estar pronta para resistir às insurgências, elemento que dificulta o processo revolucionário, que ainda resguarda elementos das estruturas herdadas, uma vez que a totalidade não acaba de uma vez. No neoliberalismo, por exemplo, com que facilidade o tipo de relações que se estabelecem no mercado de trabalho naturalizam um tipo de relação política. A fragmentação, a ascensão social individual, o salve-se quem puder, o cada um por si, e isso se reproduz independentemente da luta discursiva, política, digamos, no plano estrutural. Essa é a parte da vitória do neoliberalismo, que mesmo em momentos de irrupção plebeia, ou seja, mais revolucionários, até de desencanto com o governo, busca se recriar a base para um poder alternativo. O que trazemos nessa temporada muito profundamente, né? Então diz Errejón que o neoliberalismo é mais exitoso em ter fragmentado a comunidade, dificultando inclusive o pontapé inicial de superação da estrutura. Há um momento em que já não se acredita somente nos de cima, mas que existem determinados mitos, referências, lideranças que nos geram confiança em nós mesmos novamente. Para mim, isso é o surgimento de um povo. Mas é preciso ter cautela. Uma política revolucionária sensata pode se desenhar para não confiar tudo à heroicidade permanente das massas. O dia após a insurreição é que é a prova de fogo. No momento em que começa a produzir uma certa contração, em que as pessoas já não querem ser protagonistas da história, mas querem encontrar canais institucionais que ordenem e estabilizem a nova correlação de forças, sua nova posição no mundo. Só que também é nesses dias que se forma a democracia direta, principalmente com assembleias locais. Aí há duas saídas possíveis, né? Uma delas, que nesse ato de participação direta se perpetue, eliminando assim a questão da representatividade, principalmente modelos feitos nas comunas venezuelanas, né, na estruturação da Revolução em Rojava e outros exemplos mais. Lineira ressalta, então, que muitas vezes as massas querem seguir esse caminho, mas as lideranças acham que está indo muito além. E aí Errejón intervém, né? As massas são sempre melhores que seus dirigentes. E retorna para Lineira, que diz: se já tiveram a experiência de poderem sair às ruas, de que podem articular e construir redes e vínculos vivos, diretos, palpáveis, de participação direta, podem voltar a fazer. E questiona: mas é possível imaginar uma sociedade com uma democracia direta e radiante? Quando você se põe a analisar os momentos de pico da democracia direta na Revolução Russa, por exemplo, ou em revoluções menores, como na própria Bolívia, podemos ver como, nos momentos mais intensos da sublevação,
tende a suceder que, no meio dessa explosão de participação social, de democratização absoluta, há núcleos de intensidade coletiva que se firmam em sua experiência territorial, em sua capacidade de agregação e mobilização, que aproveitam esse momento de dissolução dos poderes e das instituições para recriar um tipo de corporativismo social absolutamente democrático no corpo. Essa disputa com o poder dominante é uma luta de blocos, que disputam entre si o monopólio da representação, da confiança, da condução, da vigilância e do cultivo das expectativas, das necessidades, das crenças dos conjuntos da sociedade. A dominação é uma forma de luta pelo monopólio, só que é uma luta contraditória. Do nosso lado, pois, a monopolização tende ao universalismo, mas como ser monopólio de todos? Ou seja, um não monopólio, mas também como tomar a diversidade e as diferenças dentro desse universal como um curso a ser seguido. Ao passo que Lineira conecta a dominação com o Estado, este paradoxo da dominação que lhe permite ver como os que dominam estão obrigados, a seu modo de interesse, a incorporar ou integrar expectativas, pulsões, ideias, necessidades, reivindicações e tradições dos dominados. Se não o fazem, não podem dominar. Por isso o Estado, que é a forma mediadora que um bloco social se faz dominante, nos atravessa a todos. Não há o lá fora, nada está fora do Estado. Na verdade, o Estado é a relação de todos. Quanto mais consiga enraizar nas expectativas dos dominados, esse Estado, dirigido por uma classe ou bloco dominante, será muito mais sólido, duradouro e também estável. Ou seja, existe a conquista, mas também existe o monopólio da violência. É a dupla coerção e consentimento de Gramsci. Contra esse monopólio de controle, apenas o sofrimento não é agente mobilizador, mas quando se une com o esperançar ou com a imaginação de possibilidades. Iego diz que só os projetos transformadores e revolucionários, a esperança deve ter um peso maior, deve ser muito maior que nos projetos que só aspiram à inércia, à conservação do existente, porque o preço de se engajar na ação coletiva também é muito maior. Sendo assim, cabe a tarefa de usar a memória histórica para produzir um presente combativo, que abra portas para o novo futuro. Um processo de acúmulo político e organizativo que gire a roda do puro reformismo para a necessidade de construção revolucionária. Nós, marxistas, temos nos ocupado da relação material da dominação centrado nos aparatos, prisões, polícia, sistema de justiça, a parte material. Está bem, porque todo esse emaranhado de fluxo de relações, de vínculos e tolerâncias se normaliza e se torna rotina através das instituições. Não estão flutuando no ar. O que fazem as instituições é capturar e regular esse fluxo social, ou seja, o canalizam. Errejón passa a observar o momento da irrupção plebeia, o início da revolta, a explosão popular, que para acontecer tem que haver divisão e desorientação dos que mandam. O segundo elemento daria conta de certo colapso de mecanismos institucionais. Os canais habituais para que as necessidades sejam satisfeitas já não são confiáveis. O terceiro elemento é relacionado a isso, a essa economia do esforço e do tempo. Obedecer ou esperar tem de ser menos rentável. E o quarto, tem que haver uma esperança crível. Além disso, um arsenal cultural e estético consegue fortalecer. Além de um ator político com a capacidade de articular, costurar entre os diferentes grupos, não com base em seus interesses objetivos, mas numa proposta, num horizonte histórico. Os grupos dominantes várias vezes apresentam rachaduras, momento que deve ser explorado para tornar elas buracos maiores. Esses atritos não se repetem de forma única e padrão, mas acontecem em todas as relações capitalistas, em todos os países. E é preciso trabalhar essa questão, pois, se o sistema de instituições de canalização de demandas funcionar de maneira eficiente, essa reclamação desencadeante poderá ser imediatamente cortada, resultando em apenas uma nova lei, que geralmente vai só remediada, não vai nem ser solucionada, né? O elemento de inventividade entra, de um lado, recuperando formas antigas de organização e de luta, e de outro lado, transformando e criando novas formas. O movimento social se torna uma insurreição, uma crise estatal, quando se torna um projeto no momento em que as estruturas paralelas de organização se tornam de fato efetivamente estatais. Quer dizer, eu posso vencer, usando do acúmulo da esperança visualizada como motores de luta. Isso vai desde o discurso, que deve conseguir criar universalidades mobilizadoras, universalidades suficientemente fortes para derrotar outras preposições universalistas, ou integrá-las da melhor maneira, até a derrubada das estruturas, em que você está driblando-as e substituindo-as de maneira eficiente, territorialmente eficiente. Ainda fica em aberto quais são todas as coisas que devem acontecer para que se chegue a um processo de mudança política profunda. Não é apenas no nível de eleições que isso atinge, é a irrupção no poder político e no Estado de setores que até esse momento não estavam representados ou estavam como subalternos.
Porém, sem ignorar a própria dinâmica de dominação, temos as batalhas do Estado. E precisamos pensar como pode-se fazer para conduzir um processo que tenha uma duração maior do que simplesmente um ciclo de vitórias eleitorais. Ou seja, como garantir que as vitórias estabelecidas sejam firmes o suficiente para serem os apoios para a construção da revolução. Principalmente quando um grupo que se diz revolucionário tem essa subida ao poder, já que de certa forma precisa gerar certa estabilidade, firmar certas garantias, mas ainda deixa espaço aberto para que a revolução prossiga. Mas o Estado é por definição uma frente contraditória para aplicar essa luta. Até porque existem as outras estruturas do poder conservador. Você é o governo, você é o ministério, o parlamento, o município, a prefeitura, mas também há os bancos, os meios de comunicação, o âmbito da justiça, o sistema educativo, as leis trabalhistas, um conjunto de alicerces de poder midiático, financeiro, jurídico, empresarial, de estruturas de mando ou de relações institucionais que só o acesso ao governo não lhe permite derrotar. Com isso, os autores concluem que o papel do Estado vai ser de abrir para uma territorialização e democratização das forças e das comunidades. Ou seja, o Estado serve como um aparelho que, dentro dos seus limites, pode nos ajudar a abrir espaços sociais que impliquem que a irrupção rompa os sensos comuns e consiga expandir e aprofundar o processo revolucionário. O uso desses dois livros é só para colocar no debate uma perspectiva organizativa e de estratégia protagonizada pelas ideias de militantes. É uma construção que não vem apenas de leituras, mas de um longo processo histórico. Por isso que a gente abre com uma breve reflexão sobre a própria vida do Lineira. Esse episódio é o que conectará o que foi levantado nos momentos históricos na Bolívia com o próximo episódio dessa série com o coletivo indígena e lá explorando as formas de luta e leituras conjunturais feitas por esse coletivo. Bom, queria agradecer a presença de geral, queria agradecer muito quem ouviu até aqui, tá? Não esqueçam de compartilhar, divulgar, comentar, de apoiar nosso projeto, de ouvir nossas outras coisas, de assistir nossas lives, de seguir nas redes sociais e tudo mais, que tem muita coisa vindo por aí. Então é isso, a gente fica por aqui. Queria agradecer geral que acompanhou. Um grande beijo, até mais. Tchau!